Capítulo 2 das Finanças Públicas, Seção 1, Normas Gerais. Artigo 163. Lei complementar disporá sobre, inciso 1, finanças públicas. 2. Dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público. 3. Concessão de garantias pelas entidades públicas. 4. Emissão e resgate de títulos da dívida pública. 5. Fiscalização financeira da administração pública direta e indireta. 6. Operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 7. Compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional. 8. Sustentabilidade da dívida, especificando, a linha A, indicadores de sua apuração. B. Níveis de compatibilidade dos resultados fiscais com a trajetória da dívida. C. Trajetória de convergência do montante da dívida com os limites definidos em legislação. D. Medidas de ajuste, suspensões e vedações. E. Planejamento de alienação de ativos com vistas à redução do montante da dívida. Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso 8 do caput deste artigo pode autorizar a aplicação das vedações previstas no artigo 167-A desta Constituição. Artigo 163-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, de forma a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público. Artigo 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Parágrafo 1º. É vedado ao Banco Central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Segundo, o Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. Terceiro, as disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central. As dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por ele controladas em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Artigo 164-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem conduzir suas políticas fiscais de forma a manter a dívida pública em níveis sustentáveis, na forma da lei complementar referida no inciso 8 do caput do artigo 163 desta Constituição. Parágrafo único. A elaboração e a execução de planos e orçamentos devem refletir a compatibilidade dos indicadores fiscais com a sustentabilidade da dívida. Seção 2 dos Orçamentos. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, inciso 1, o Plano Plurianual. 2. As diretrizes orçamentárias. 3. Os orçamentos anuais. Parágrafo 1º.
A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Segundo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas em consonância com trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Terceiro, o Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. Quarto, os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Quinto, a Lei Orçamentária Anual compreenderá, inciso 1, o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. 2. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. 3. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Parágrafo 6º. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. 7º, os orçamentos previstos no parágrafo 5º, incisos 1 e 2 deste artigo, compatibilizados com o Plano Plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais segundo critério populacional. 8º, a Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. 9º, cabe à lei complementar, inciso 1, dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. 2. Estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. 3. Dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório para a realização do disposto nos parágrafos 11 e 12 do artigo 166. Parágrafo 10. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. 11.
o disposto no parágrafo 10 deste artigo, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, inciso 1, subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais. 2. Não se aplica nos casos de impedimentos de ordem técnica devidamente justificados. 3. Aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias. Parágrafo 12. Integrará a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício a que se refere e, pelo menos para os 2 exercícios subsequentes, anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos que serão alocados na Lei Orçamentária Anual para a continuidade daqueles em andamento. Anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos que serão alocados na Lei Orçamentária Anual para a continuidade daqueles em andamento. 13. O disposto no inciso 3 do parágrafo 9º e nos parágrafos 10, 11 e 12 deste artigo aplica-se exclusivamente aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União. 14. A Lei Orçamentária Anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. 15. A União organizará e manterá registro centralizado de projetos de investimento contendo, por Estado ou Distrito Federal, pelo menos análises de viabilidade, estimativas de custos e informações sobre a execução física e financeira. 16. As leis de que trata este artigo devem observar, no que couber, os resultados do monitoramento e da avaliação das políticas públicas previstos no parágrafo 16 do artigo 37 desta Constituição. Artigo 166. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas 2 casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum. Parágrafo 1º. Caberá a uma comissão mista permanente de senadores e deputados, inciso 1, examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República. 2. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas casas, criadas de acordo com o artigo 58. Parágrafo 2º. As emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas na forma regimental pelo plenário das 2 casas do Congresso Nacional. Terceiro, as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso, inciso 1, sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 2. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre, alínea A, dotações para pessoal e seus encargos. B. Serviço da dívida. C. Transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal. Ou inciso 3, sejam relacionadas, alínea A, com a correção de erros ou omissões, ou B,
com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 4º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. 5º. O presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. 6º. Os projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º. 7º. Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. 8º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. 9º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. 9º. Do limite a que se refere o parágrafo 9º deste artigo, 1,55% caberá às emendas de deputados e 0,45% às de senadores. 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no parágrafo 9º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações oriundas de emendas individuais, em montante correspondente ao limite a que se refere o parágrafo 9º deste artigo, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na Lei Complementar prevista no parágrafo 9º do artigo 165 desta Constituição, observado o disposto no parágrafo 9º-A deste artigo. 12. A garantia de execução de que trata o parágrafo 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no montante de até 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. 13. As programações orçamentárias previstas nos parágrafos 11 e 12 deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. 14. Para fins de cumprimento do disposto nos parágrafos 11 e 12 deste artigo, os órgãos de execução deverão observar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes. Incisos 1 a 4 revogados. Parágrafo 15 revogado. Parágrafo 16.
Quando a transferência obrigatória da União para a execução da programação prevista nos parágrafos 11 e 12 deste artigo for destinada a estados, ao Distrito Federal e a municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal, de que trata o caput do artigo 169. 17. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas nos parágrafos 11 e 12 deste artigo poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 1% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de lei orçamentária para as programações das emendas individuais e até o limite de 0,5% para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal. 18. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os montantes previstos nos parágrafos 11 e 12 deste artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria, observado o disposto no parágrafo 9A deste artigo. 20. As programações de que trata o parágrafo 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de um exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual a cada exercício, até a conclusão da obra ou do empreendimento. Artigo 166-A. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos a estados, ao Distrito Federal e a municípios por meio de, inciso 1, transferência especial, ou 2, transferência com finalidade definida. Parágrafo 1º. Os recursos transferidos na forma do caput deste artigo não integrarão a receita do Estado, do Distrito Federal e dos municípios para fins de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo, nos termos do parágrafo 16 do artigo 166, e de endividamento do ente federado, vedada, em qualquer caso, a aplicação dos recursos a que se refere o caput deste artigo no pagamento de, inciso 1, despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos e com pensionistas, e 2, encargos referentes ao serviço da dívida. Parágrafo 2º. Na transferência especial a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo, os recursos, inciso 1, serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere. 2. Pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira. E
3. Serão aplicadas em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado, observado o disposto no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 3º. O ente federado beneficiado da transferência especial a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo poderá firmar contratos de cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos. Quarto, na transferência com finalidade definida a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, os recursos serão, inciso 1, vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar. E 2, aplicados nas áreas de competência constitucional da União. Parágrafo 5º. Pelo menos 70% das transferências especiais de que trata o inciso 1 do caput deste artigo deverão ser aplicadas em despesas de capital, observada a restrição a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 167. São vedados, inciso 1. O início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. 2. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. 3. A realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. 4. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos artigos 198, parágrafo 2º, 212 e 37, inciso 22, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no artigo 165, parágrafo 8º, bem como o disposto no parágrafo 4º deste artigo. 5. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. 6. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. 7. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. 8. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 165, parágrafo 5º. 9. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. 10. A transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos governos federal e estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 11. A utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o artigo 195, inciso 1, a linha A e inciso 2,
para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201. 12. Na forma estabelecida na Lei Complementar de que trata o parágrafo 22 do artigo 40, a utilização de recursos de regime próprio de previdência social, incluídos os valores integrantes dos fundos previstos no artigo 249, para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo vinculado àquele regime e das despesas necessárias à sua organização e ao seu funcionamento. 13. A transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, na hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento de regime próprio de previdência social. 14. A criação de fundo público, quando seus objetivos puderem ser alcançados mediante a vinculação de receitas orçamentárias específicas ou mediante a execução direta por programação orçamentária e financeira de órgão ou entidade da administração pública. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Segundo, os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Terceiro, a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. Quarto, é permitida a vinculação das receitas a que se referem os artigos 155, 156, 157, 158 e as alíneas A, B, D e E do inciso 1 e o inciso 2 do caput do artigo 159 desta Constituição para pagamento de débitos com a União e para prestar-lhe garantia ou contra-garantia. Quinto, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa prevista no inciso 6 deste artigo. Sexto, para fins da apuração, ao término do exercício financeiro, do cumprimento do limite de que trata o inciso 3 do caput deste artigo, as receitas das operações de crédito efetuadas no contexto da gestão da dívida pública mobiliária federal somente serão consideradas no exercício financeiro em que for realizada a respectiva despesa. Sétimo,
A lei não imporá nem transferirá qualquer encargo financeiro decorrente da prestação de serviço público, inclusive despesas de pessoal e seus encargos, para a União, os Estados, o Distrito Federal ou os municípios, sem a previsão de fonte orçamentária e financeira necessária à realização da despesa, ou sem a previsão da correspondente transferência de recursos financeiros necessários ao seu custeio, ressalvadas as obrigações assumidas espontaneamente pelos entes federados e aquelas decorrentes da fixação do salário mínimo, na forma do inciso 4 do caput do artigo 7º desta Constituição.